Meu nome é Miguel, e foi apenas quando completei 25 anos que meus pais finalmente me contaram a história completa sobre meu tio Antônio, o irmão mais novo do meu pai. Esta história sempre foi um segredo familiar, um capítulo trágico que demorou para ser revelado. Descobri que meu tio tinha sido abusado quando criança e que o responsável era um padre da igreja que nossa família frequentava. Isso aconteceu no início dos anos 1960, em Royal, Pensilvânia, quando não existia educação sexual e as crianças eram ensinadas a obedecer cegamente às ordens dos mais velhos. Quando meu tio finalmente entendeu o que estava acontecendo, por volta dos 11 anos, ele sabia que ninguém acreditaria em suas palavras contra as de um respeitado membro do clero. Não havia como escapar da escola dominical. Então ficou preso naquela situação terrível dos 9 aos 12 anos. Aos 13, depois de muito sofrimento silencioso, começou a evitar a igreja completamente, inventando doenças e compromissos, o que causou um grande conflito entre ele e minha avó, uma devota católica que não compreendia sua súbita resistência. Para lidar com todo o trauma e o estresse familiar, meu tio começou a beber escondido. O que começou como pequenos goles de bebidas alcoólicas encontradas pela casa, evoluiu até que ele se tornou um alcoólatra funcional aos 17 anos. Quando chegou aos 19 anos, já estava envolvido em atividades criminosas, roubando carros e usando medicamentos controlados ilegalmente. Quando a lei finalmente o alcançou, após ser pego tentando furtar um veículo, deram-lhe duas opções: entrar para o exército e endireitar sua vida ou passar os próximos 6 anos na prisão. Ele escolheu o exército, pensando que 3 anos como soldado seriam melhores que 6 atrás das grades. Infelizmente, sua decisão coincidiu com um dos períodos mais conturbados da história militar americana. Apenas 1 ano após seu alistamento, seu batalhão foi enviado ao Vietnã do Sul, onde enfrentou condições extremamente perigosas. O serviço militar do meu tio, apesar de todas as suas dificuldades anteriores, foi surpreendentemente exemplar. Ao contrário do que se poderia esperar de alguém com seu histórico, seu desempenho oficial foi impecável. Ele serviu com distinção, completou uma missão de combate e retornou para casa com uma honrosa dispensa após cumprir seu contrato de 3 anos. Este período, surpreendentemente, pareceu trazer alguma estabilidade à sua vida tumultuada. Meu pai conta que toda a família acreditou que o exército havia finalmente ajudado meu tio a encontrar seu caminho. Ele voltou para casa mais disciplinado, deixou de beber e conseguiu um emprego estável em uma fábrica local. Porém, essa aparente recuperação durou pouco. Após aproximadamente 4 meses em casa, começaram os primeiros sinais de que algo estava profundamente errado. Durante sua permanência no Vietnã, meu tio havia se aproximado de um capelão católico que ofereceu conforto espiritual em meio ao caos da guerra. Esta reconexão com a fé católica, a mesma da sua infância traumática, inicialmente pareceu positiva. Quando retornou à Pensilvânia, juntou-se ativamente a uma igreja local, diferente daquela da sua infância, e dedicava seus finais de semana a trabalhos voluntários na paróquia. A mudança aconteceu de forma abrupta. Em uma manhã de domingo, meu tio simplesmente não apareceu para a missa, algo incomum dado seu compromisso recente. Nas semanas seguintes, deixou de frequentar qualquer atividade religiosa, abandonou o trabalho sem aviso e parou de atender telefonemas da família. Ele se isolou completamente em seu pequeno apartamento. Preocupados, meus avós entraram em contato com a igreja que ele havia frequentado e conseguiram falar com o padre Tomás, que havia se tornado próximo do meu tio. O religioso ficou genuinamente aliviado em ouvir notícias da família, pois também estava preocupado com o súbito desaparecimento de meu tio. O que o padre revelou deixou meus avós em estado de choque.
Nas semanas anteriores ao seu afastamento, meu tio havia começado a afirmar que estava experimentando estigmas, feridas místicas que surgem nos mesmos locais onde Jesus foi ferido durante sua crucificação. Para quem não está familiarizado, esse é um fenômeno raro no catolicismo, considerado por alguns como sinal de santidade extraordinária. Meu tio apresentava marcas nas mãos, pés, lado do torso e testa que dizia terem aparecido espontaneamente. No entanto, o padre Tomás, com sua experiência pastoral e formação teológica, percebeu que as feridas eram claramente auto-infligidas. Ele explicou aos meus avós que a tradição católica considera com extrema cautela esses fenômenos e que os verdadeiros casos de estigmas geralmente não envolvem ferimentos sangrando, mas marcas inexplicáveis como descoloração da pele. O padre tentou conversar com meu tio sobre a possibilidade de que ele estivesse inconscientemente provocando aquelas lesões. A reação foi explosiva. Meu tio gritou que estava sendo testado como os santos e saiu furioso da igreja. Foi o último contato que tiveram com ele antes da intervenção familiar. Com essa informação alarmante, meus avós organizaram um pequeno grupo que incluía meu pai, na época com 23 anos, e 2 amigos próximos da família, um deles, enfermeiro. Eles foram até o apartamento do meu tio para verificar seu estado. Quando chegaram, as cortinas estavam fechadas e não havia resposta às batidas na porta. Já prontos para ir embora, o enfermeiro decidiu olhar pela janela lateral e viu algo que o alarmou instantaneamente: manchas de sangue nas paredes da sala. Eles arrombaram a porta e encontraram o apartamento em completo caos. Livros religiosos espalhados, páginas da Bíblia coladas nas paredes e anotações incompreensíveis por toda parte. Seguindo o som de murmúrios, subiram até o banheiro do 2º andar, onde encontraram meu tio sentado na banheira vazia, usando uma lâmina para cortar deliberadamente suas mãos enquanto recitava orações. Meu pai descreve aquele momento como o mais assustador de sua vida. O enfermeiro conseguiu acalmar meu tio o suficiente para que largasse a lâmina, enquanto meu avô chamava uma ambulância. Ele foi levado para a emergência psiquiátrica do hospital regional, onde recebeu os primeiros cuidados. O diagnóstico veio algumas semanas depois: esquizofrenia paranoide, uma condição que provavelmente havia se desenvolvido silenciosamente por anos, mas que encontrou expressão através de delírios religiosos após sua reconexão com a fé católica. Os médicos explicaram à família que o estresse do combate no Vietnã possivelmente havia sido o gatilho para o pleno desenvolvimento da doença, que normalmente se manifesta no início da idade adulta. Meu tio permaneceu internado por quase 2 anos em um hospital psiquiátrico estadual, onde recebeu tratamento com medicação antipsicótica e terapia. A resposta ao tratamento foi positiva, embora lenta. Ele gradualmente reconheceu sua condição e aprendeu a identificar os primeiros sinais de episódios psicóticos. Em 1977, o governador do estado iniciou um programa de deshospitalização, fechando várias instituições psiquiátricas, incluindo aquela onde meu tio estava. Os pacientes que haviam mostrado melhora significativa, como ele, receberam 2 opções: viver em casas de apoio supervisionadas ou tentar uma vida independente com acompanhamento ambulatorial regular. Meu tio escolheu a segunda opção. Para surpresa da família, ele conseguiu se adaptar razoavelmente bem à vida fora do hospital. Tomava sua medicação religiosamente, comparecia às consultas psiquiátricas mensais e morava em um pequeno apartamento próximo à casa dos meus avós, que o visitavam diariamente. Ele encontrou emprego como zelador em uma biblioteca municipal, um trabalho tranquilo que lhe permitia manter uma rotina estruturada sem muitas pressões sociais. Minha família permaneceu vigilante, sempre atenta a qualquer sinal de recaída, mas os anos foram passando com relativa tranquilidade.
Conheci meu tio brevemente quando eu tinha cerca de 5 anos, em 1990. Tenho vagas memórias dele como um homem quieto e gentil que me dava livros ilustrados. Infelizmente, ele foi diagnosticado com câncer avançado no fígado em 1992, consequência provável dos anos de alcoolismo na juventude, e faleceu poucos meses depois. Esta história me foi revelada completamente apenas na idade adulta, e entendo por que meus pais esperaram tanto tempo. É um relato carregado de traumas, doenças mentais e sofrimento. Mesmo assim, encontro algo profundamente inspirador na trajetória do meu tio. Ele enfrentou abusos na infância, vícios na adolescência, guerra na juventude e uma doença mental grave na idade adulta, mas ainda assim conseguiu nos seus últimos 15 anos construir uma vida simples e digna. Para mim, sua história é um testemunho da resiliência humana. Em meio a tantas adversidades, meu tio encontrou uma forma de viver em paz consigo mesmo, com apoio da medicina moderna e de uma família que, apesar de todas as dificuldades, nunca desistiu dele. Isso me dá esperança quando enfrento meus próprios desafios. Se ele conseguiu superar tantos obstáculos e ainda encontrar alguma medida de serenidade, talvez isso seja possível para todos nós. Desde pequeno, sempre percebi que minha família era diferente das outras. Quando eu tinha 7 anos, nos mudamos de um apartamento apertado de um quarto no centro da cidade para uma mansão espaçosa com 5 quartos, 3 andares, piscina e quadra de tênis nos fundos. Foi uma mudança impressionante, mas eu era apenas uma criança mais interessada em Pokémon e jogos de futebol do que em entender como ou por que nos mudamos. Adorei ter meu próprio quarto pela primeira vez e ficava encantado com a piscina no quintal, mas nunca questionei como conseguimos aquela casa. Ingenuamente, acreditava que, por morarmos num lugar daqueles, éramos iguais aos nossos novos vizinhos. Foi só quando comecei a conviver com as crianças da vizinhança que percebi o quanto éramos diferentes. A primeira coisa que notei foi o jeito de falar. Não vou dizer exatamente de onde venho, mas o sotaque da região central é muito diferente do usado nos bairros nobres. Como a diferença era tão óbvia, esse foi o primeiro sinal que me chamou a atenção. Depois, percebi como os pais dos outros meninos se comportavam. Meus pais fumavam cigarros. Tenho lembranças claras dos cinzeiros espalhados pelo apartamento antigo. Quando nos mudamos, eles tentavam fumar do lado de fora para não estragar a casa nova. Minha mãe passava quase todo o tempo nas cadeiras do pátio, com um cigarro na mão e uma xícara de café ou taça de vinho. As outras mães não fumavam, nunca as vi bebendo e jamais diziam palavrões na frente dos filhos. Além disso, as outras mães realmente faziam coisas. Tinham empregos, carreiras, participavam da associação de pais e mestres ou do condomínio. Muitas crianças tinham babás, porque seus pais tinham agendas ocupadas, mas minha mãe apenas ficava em casa e ocasionalmente saía para fazer as unhas ou o cabelo, enquanto meu pai passava dias fora trabalhando. Eu nem mesmo sabia o que meu pai fazia para ganhar dinheiro. Outros garotos sabiam exatamente a profissão dos pais: médico, advogado, empresário. Acho que eu tinha uns 11 ou 12 anos quando finalmente perguntei a ele como ganhava dinheiro, e tudo que me disse foi transportes, e que seu trabalho era chato. Naquela época, eu sabia que éramos diferentes, mas não via nada de errado nisso. E por si só, não há nada errado em uma família trabalhadora conseguir dinheiro e melhorar de vida. Mas no caso da minha família, as coisas não eram tão simples, nem tão inocentes. Numa tarde do meu primeiro ano do ensino médio, a vice-diretora me tirou da sala de aula e me chamou para sua sala. Pensei que tinha feito algo errado e já estava nervoso quando cheguei lá. Mas quando vi minha tia sentada à frente da mesa da vice-diretora,
Percebi que algo mais sério estava acontecendo. A expressão no rosto das duas dizia tudo. Claramente tinham más notícias para compartilhar. E até aquele momento foi a pior notícia que já recebi na vida. Meus pais haviam desaparecido e, por tempo indeterminado, eu ficaria morando com minha tia. Duas coisas importantes que você precisa entender. Primeiro, desaparecidos não era um eufemismo para outra coisa. Eles não tinham sofrido um acidente terrível, pelo menos não que soubéssemos, e não havia sinal de que tivessem se machucado. Simplesmente sumiram. Minha tia deveria se encontrar com meus pais pela manhã, logo depois que saí para a escola, mas quando chegou, não havia ninguém em casa. Os carros estavam na garagem, a televisão ligada, mas meus pais não estavam em lugar nenhum. Minha tia entrou pela porta dos fundos, que sempre deixávamos destrancada, e esperou um tempo na casa, com a esperança de que eles logo voltassem. Mas não voltaram. Depois de procurar por toda parte durante a manhã, ela percebeu que algo estranho e potencialmente muito ruim havia acontecido. Isso foi antes dos celulares serem comuns, então não havia como ligar diretamente para eles. Ela só podia telefonar para os lugares que frequentavam, mas não havia sinal dos dois em nenhum dos locais habituais. Então, ela passou pela minha escola para garantir que eu estava bem, e foi quando me chamaram à diretoria. A segunda coisa importante, minha tia não era realmente minha tia de sangue. Eu tinha vários tios e tias que não eram parentes de verdade. E não era como nas famílias tradicionais com tio José e tio Carlos. Eram pessoas que frequentavam nossa casa quando eu crescia e que assumiram esse status para mim. Essa era outra peculiaridade na minha vida. Não tinha muita família no sentido tradicional. Tenho vagas lembranças de ver um avô quando era muito pequeno, mas quando se tratava de quem cuidaria de mim na ausência dos meus pais, coube à minha tia essa responsabilidade. Sou muito grato por isso. Ela me tratou como se eu fosse seu próprio filho. Sempre fez isso, por isso a chamava de tia. Mas era definitivamente outra inconsistência que notei ao crescer. Outras crianças tinham parentes de sangue, tias, tios, primos, avós, que viam regularmente, mas eu não. Não tinha ninguém, além desse grupo variado de amigos e associados dos meus pais, que apareciam para dar suas condolências e perguntar se podiam ajudar. Eles lamentavam que eu estivesse passando por algo tão terrível, e como eu, esperavam que meus pais aparecessem logo. Durante os 5 anos seguintes, dos 14 aos 19 anos, eu realmente lutei com o fato de que eles pareciam ter simplesmente desaparecido. Com o passar do tempo, ficou óbvio que as pessoas esperavam encontrar corpos, não pessoas vivas. E a coisa mais perturbadora é que eu realmente desejava que isso fosse verdade. Na minha cabeça, eu preferia que eles tivessem morrido em algum acidente estranho a terem me abandonado voluntariamente. Por que eles deixariam toda a vida para trás sem nem mesmo me dizer o motivo? Eu significava tão pouco para eles que simplesmente fugiram assim, sem nem dizer adeus? Essa pergunta me atormentava diariamente, a ponto de me fazer desejar que estivessem mortos. Não é algo de que me orgulhe, mas era uma forma de lidar com a dor naquele momento. Depois de 5 anos me acostumando com a ideia de que nunca mais veria ou ouviria falar dos meus pais, cheguei em casa do trabalho um dia e encontrei minha tia sentada na sala de televisão com uma amiga. A amiga era alguém que eu conhecia há anos, não exatamente uma tia, mas definitivamente alguém que eu conhecia e gostava. Minha tia pediu para eu sentar, e pela primeira vez em muito tempo, senti aquele mesmo pavor de que estava prestes a receber más notícias. Lembro de perguntar diretamente: encontraram a mãe e o pai? Ela disse que não, mas o assunto que queriam conversar comigo estava relacionado a eles. Como já havia aceitado a ideia de que eles desapareceram de alguma forma, possivelmente em um sequestro ou invasão domiciliar que deu errado,
Ao saber que havia algum tipo de novidade, senti apenas curiosidade. Foi então que minha tia explicou que nos próximos dias eu provavelmente ouviria algumas coisas sobre meus pais no noticiário, na televisão e provavelmente nos jornais. Como você pode imaginar, isso elevou tudo a um nível completamente diferente. Era uma coisa ter essa tragédia pessoal dos meus pais desaparecendo, mas ouvir que isso estava prestes a ser divulgado para o mundo inteiro e que novos detalhes estavam prestes a surgir, não sei explicar o que senti. Para que eu entendesse o que estava prestes a ouvir, minha tia compartilhou o contexto. Meus pais eram boas pessoas, seus corações sempre estiveram no lugar certo, mas eles ganhavam dinheiro de uma forma que não era legal. Antes do desaparecimento, aconteceu algo que poderia estar relacionado ao sumiço deles. Tudo o que eu precisava saber é que aquilo foi um erro terrível, e não algo que meu pai teria feito de propósito. Perguntei o que era esse algo, e o que me contou deixou-me em choque, mas é importante entender como os acontecimentos se desenrolaram publicamente, porque aprendi que a verdade realmente não importa tanto quanto o que as pessoas escolhem acreditar, frequentemente influenciadas pelas manchetes dos jornais. Por volta do meu aniversário de 14 anos, uma carreta frigorífica, daquelas usadas para transportar alimentos congelados, foi encontrada abandonada em um posto de gasolina próximo à fronteira com o México, perto de Laredo, Texas. Ficou lá por 1 ou 2 dias, até que alguém finalmente chamou a polícia que apareceu, inspecionou o veículo e arrombou o compartimento de carga. O que encontraram não eram produtos congelados comuns. Eram mais de 30 corpos de imigrantes que tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos, vindos do México e países da América Central. Essas pessoas haviam entrado no caminhão errado, pensando que seriam transportadas em segurança. O caso causou um grande alvoroço na região sul, mas não chegou às manchetes onde morávamos, então eu não soube nada sobre isso até minha tia me contar. A polícia estava investigando uma rede de traficantes de pessoas por meses, rastreando várias rotas até finalmente descobrir quem era o responsável por aquela operação específica. E essa pessoa era meu pai. Lembro de ver as fotos dele no noticiário e agradecer por minha tia ter me avisado antes, porque se eu não soubesse de nada e visse tudo aquilo, teria entrado em colapso. Segundo minha tia, meu pai acreditava estar ajudando pessoas que queriam uma vida melhor nos Estados Unidos, mas não conseguiriam entrar legalmente. Se ganhava dinheiro com isso, considerava apenas um trabalho como qualquer outro. Mas aquelas mortes representaram um erro fatal. A responsabilidade final era dele depois que a tragédia foi descoberta. Não sei se meus pais quiseram se antecipar às investigações e fugiram por conta própria, ou se alguém da organização decidiu que meu pai era uma testemunha perigosa que precisava ser silenciada. De qualquer forma, o fato de que as mortes ocorreram apenas algumas semanas antes de eles desaparecerem sugere uma conexão direta entre os dois eventos. Como você pode imaginar, não é algo que eu goste de compartilhar com as pessoas. Mas aqui, de forma anônima, sinto um certo alívio em desabafar. Não sei onde meus pais estão, se estão vivos ou não, se algum dia poderei perdoá-los. Mas espero que um dia possa ao menos ter a oportunidade de falar com eles, mesmo que seja uma última conversa. Sei que eles fizeram coisas terríveis e merecem responder por seus atos, mas ainda são meus pais, e senti falta deles todos os dias, desde o momento em que descobri que haviam desaparecido. Quando eu era criança, sempre achei que só tinha 2 avós, os pais da minha mãe. Visitávamos eles regularmente, íamos a todos os aniversários e celebrações de família. Meu tio e minha tia do lado paterno também apareciam de vez em quando, mas nunca houve menção aos pais do meu pai. Eu simplesmente cresci assumindo que eles não estavam mais vivos. Na verdade, eu nunca questionei muito isso até chegar aos 21 anos,
quando recebi a notícia de que minha avó paterna havia falecido. Foi como um choque elétrico, como alguém que eu pensava já estar morta podia morrer de novo. Foi nesse momento que meus pais finalmente decidiram me contar toda a história. Para ser justo, eles nunca disseram explicitamente que minha avó estava morta. Simplesmente nunca falavam dela. Para mim, vovó e vovô eram exclusivamente os pais da minha mãe. E eu nunca parei para pensar que deveria ter outro par de avós. Mesmo que eu tenha perguntado quando era pequeno, provavelmente recebi respostas vagas que não me deixaram impressão. Ainda não entendo totalmente por que meus pais esperaram até depois da morte dela para me contar a verdade. Poderiam ter me falado enquanto ela ainda estava viva, quando eu poderia formar minha própria opinião ou até mesmo conhecê-la pessoalmente. Mas como tantas outras decisões deles que me confundem, essa também entrou para a lista de ressentimentos que guardo. A história por trás de tudo isso, minha família paterna é polonesa e minha avó era bem complicada. Não era apenas o fato dela ter uma forte preferência para que meu pai se casasse com uma mulher polonesa. Isso era comum na comunidade. Era todo o seu comportamento errático que fazia as pessoas ao seu redor questionarem sua estabilidade mental. Meu avô, que faleceu antes que eu nascesse, praticamente não suportava viver com ela, permanecendo no casamento apenas por convicções religiosas. A vida do meu pai e seus irmãos, sob os cuidados dela, foi difícil, mas eles não conheciam outra realidade. Foi só quando meu pai conheceu minha mãe e sua família cubana calorosa e acolhedora que ele percebeu como um ambiente familiar poderia ser diferente. Os pais da minha mãe só se importavam se ele a tratava bem. E se fizesse isso, ele era tratado como filho. Meu pai adiou o máximo que pôde apresentar minha mãe à sua própria mãe, sabendo que a reação não seria positiva. Mas minha mãe, com seu jeito determinado, insistiu que pelo menos tentassem. Foi então que meu pai finalmente ligou para sua mãe e mencionou que estava namorando. Ela fingiu estar contente por ele, mas meu pai sabia que era apenas uma encenação. Ela só ficaria realmente feliz quando soubesse que a moça era polonesa. Quando ouviu que a origem da minha mãe era cubana, não ficou nada satisfeita. Mesmo assim, ela não demonstrou tanta insatisfação quanto ele esperava. Não bateu o telefone, nem começou a ignorá-lo. Na verdade, concordou com a proposta de um jantar. Isso foi algo surpreendente. Meu pai achava que ela ficaria furiosa se ele aparecesse com uma moça cubana, então ver que ela aceitou um encontro foi um sinal muito promissor. Algumas semanas se passaram e finalmente chegou o dia do primeiro encontro entre minha mãe e minha avó. Minha avó insistiu em cozinhar, e quando meus pais chegaram, ela disse que tinha feito um tipo de ensopado chamado bigos, um tradicional prato polonês feito com repolho fermentado e carnes. É realmente saboroso, com um leve aroma frutado. Mas assim como muitos detalhes sobre essa avó, eu não sabia que esse prato existia até os 21 anos, quando ouvi toda essa história. As coisas estavam indo muito melhor do que o esperado. O bigos estava bom, minha avó estava sendo gentil, mas então minha mãe pareceu ter um problema com sua comida. Minha mãe não era uma pessoa que fazia frescura com comida. Ela estava claramente tentando ser educada ao chamar o prato de delicioso, mas algo não estava certo. O jantar prosseguiu por mais algum tempo, e minha mãe desistiu depois de mais algumas colheradas. Minha avó perguntou se ela estava bem, e minha mãe disse que devia estar se sentindo um pouco indisposta. Mas então, segundos depois, minha mãe de repente vomitou na mesa. Foi completamente inesperado. Ela cobriu a boca totalmente envergonhada e correu para o banheiro para terminar de vomitar. Meu pai ficou completamente perplexo com o que estava acontecendo, mas imaginou que minha mãe deveria estar realmente doente. Ele começou a procurar na cozinha por toalhas de papel ou um pano para limpar o vômito. Só então, minha avó realmente reagiu ao que estava acontecendo e disse ao meu pai para se sentar e terminar sua comida enquanto ela ia buscar as toalhas de papel.
Para ele, isso não fazia o menor sentido. Ela era uma germofóbica incorrigível e não havia chance de permitir que alguém comesse em uma mesa com vômito, especialmente não sua comida. Para meu pai, tinha que haver algum motivo oculto para esse comportamento incomum. Ela começou a tentar levá-lo de volta para a mesa de jantar, mas ele insistiu em verificar o armário embaixo da pia da cozinha para pegar um pano de prato. Foi quando ela se colocou na frente dos armários, literalmente como se estivesse tentando esconder algo. As coisas começaram a parecer muito suspeitas nesse momento. Minha mãe ficou doente de repente e minha avó parecia estar escondendo algo. Como você pode imaginar, meu pai começou a ficar desesperado. Ele praticamente empurrou sua mãe para o lado, abriu o armário da cozinha e lá, meio escondida por um monte de recipientes plásticos e utensílios de cozinha, estava uma garrafa de água sanitária. Aqui está o que você precisa entender sobre ela. Era realmente excêntrica. Lembra quando mencionei que era uma germofóbica total? Bem, ela também tinha pavor de produtos químicos. Tudo tinha que ser natural, incluindo todos os produtos de limpeza que usava. Minha avó usava muito sabão de castela, bicarbonato de sódio e amido de milho para limpeza. Para quem está duvidando da ideia de usar amido de milho para limpar janelas ou lavar tapetes, pode parecer loucura, mas era o que as pessoas usavam antes dos produtos químicos de limpeza se tornarem itens domésticos comuns. Ela não confiava em nenhum tipo de produto químico, mas confiava em coisas como vinagre branco para limpar quase tudo, motivo pelo qual meu pai e seus irmãos cresceram em uma casa que permanentemente cheirava a vinagre. Até hoje meu pai detesta esse cheiro. Então, o fato de haver de repente essa garrafa de água sanitária embaixo da pia da cozinha foi para meu pai um momento de terrível revelação. Não era que minha mãe não tinha gostado do ensopado. Minha avó tinha tentado envenená-la. Da forma como meu pai conta, ele nunca imaginou que ela admitiria fazer algo assim, então, a princípio, não viu sentido em perguntar. Mas, ao mesmo tempo, não podia deixar de perguntar, sabe? Então ele perguntou, e, em vez da mentira que esperava ouvir, ela disse a verdade. Sim, ela tinha colocado água sanitária no ensopado da minha mãe, mas era apenas uma quantidade pequena, não o suficiente para deixá-la realmente doente. Ela não queria matar a nova namorada do meu pai, mas esperava matar o bebê se houvesse um crescendo dentro dela. Então, quando ela soube sobre a nova namorada do meu pai, estava convencida de que era o pior cenário possível. E em sua mente, esse pior cenário envolvia uma moça não polonesa grávida do seu neto. Felizmente, minha mãe não estava grávida, mas obviamente isso não importava nem um pouco. Meu pai já tinha visto sua mãe fazer algumas coisas malucas, mas tentar envenenar uma de suas namoradas era algo completamente diferente. Isso causou uma briga enorme, e quando digo enorme, é porque foi mesmo. Coisas foram quebradas, a polícia foi chamada, minha avó ameaçou se esfaquear e teve policiais apontando armas para ela porque ela de repente começou a falar coisas estranhas com uma grande faca de cozinha na mão. Foi um acontecimento e tanto, que todos na vizinhança comentaram por muito tempo. Mas, no rescaldo imediato, tudo que meu pai se importava era o que aconteceria entre sua mãe e sua namorada. Incrivelmente, minha mãe disse a ele que não prestaria queixa contra minha avó, mas apenas sob uma condição. Ela não se importava se meu pai mantivesse contato com ela, mas não queria que ela ficasse por perto se eles começassem uma família. Dessa forma, minha avó não seria processada. Os relacionamentos familiares poderiam continuar e quaisquer filhos que eles tivessem, ou seja, estariam 100% seguros daquela mulher que tentou fazer um aborto caseiro. Meu pai concordou e manteve contato com sua mãe por um tempo. Ele tentou fazer com que ela se desculpasse, mas ela não o fez porque literalmente não se arrependia de ter tentado realizar um aborto caseiro na minha mãe.
Meu pai cortou relações com ela quando percebeu o quão perturbada ela estava. Quando meus pais finalmente me contaram essa história, fiquei em choque. Primeiro, veio a raiva por eles terem escondido isso de mim por tanto tempo. Depois, uma estranha sensação de alívio por nunca ter conhecido essa pessoa. E, finalmente, uma profunda tristeza ao imaginar como deve ter sido para meu pai crescer naquele ambiente. Não guardo ressentimento dos meus pais por me manterem longe de ter um relacionamento com minha avó paterna. Entendo que eles me protegeram. O que me incomoda é que nunca tive a chance de formar minha própria opinião sobre ela enquanto estava viva. Talvez, se ela tivesse percebido que coisa terrível tinha feito, teríamos sido capazes de ter algum tipo de reconciliação. Mas ouvir o quão impenitente ela permaneceu, como rejeitou todas as tentativas do meu pai de fazê-la entender a gravidade de seus atos, isso me faz compreender por que meus pais tomaram a decisão que tomaram. Quando eu estava crescendo, tinha um amigo chamado Lucas, que me contou uma história incrível sobre o passado da família dele. Não era completamente impossível de acreditar, mas era bastante exagerada. E ao final do relato ele me disse seriamente: "Não conte para minha mãe que te falei isso, promete?" Tínhamos 12 para 13 anos na época, então eu já era esperto o suficiente para entender que quando alguém pede para manter segredo sobre algo tão extraordinário, provavelmente está inventando a história toda. Senti-me um pouco ofendido que Lucas achasse que eu era ingênuo o suficiente para acreditar numa história tão absurda. Então, decidi tentar envergonhá-lo um pouco e elaborei um plano para uma pequena vingança. Isso não me faz parecer um bom amigo, mas éramos apenas garotos bobos. Na verdade, esse incidente acabou nos aproximando mais ao longo do tempo, mas naquele momento eu simplesmente não consegui me controlar. Estávamos sentados à mesa da cozinha na casa do Lucas. Nós dois jantávamos enquanto a senhora Cristina, mãe dele, que eu conhecia há anos, circulava pela cozinha lavando a louça. Os três conversávamos sobre assuntos triviais quando de repente perguntei: "Senhora Cristina, é verdade que sua família costumava ser de bandidos?" Eu esperava que ela risse ou negasse, deixando Lucas envergonhado por ter inventado tal história. Em vez disso, ela congelou e, sem olhar para nós, disse com uma voz tensa que nunca tinha ouvido antes: "Lucas, diga ao seu amigo que ele precisa ir para casa agora." Meu amigo empalideceu instantaneamente. Parecia que ia desmaiar, ficando tão pálido que estava quase esverdeado. Obedecendo sua mãe, ele simplesmente disse: "Você precisa ir embora." E eu não questionei. Enquanto pedalava de volta para a casa dos meus pais, me senti terrível. Não só tinha traído a confiança do meu amigo, mas aparentemente toda aquela história maluca sobre a família dele era verdadeira. Pela reação da mãe dele, cada palavra que Lucas tinha compartilhado comigo parecia ser real. Ele ficou de castigo por um bom tempo depois desse incidente. Apesar de senhora Cristina nunca ter proibido nossa amizade, ela claramente não se sentia confortável comigo por um longo período. Levou quase 2 anos até ela voltar a me tratar com o mesmo carinho de antes. A história que Lucas havia me contado e que eu imprudentemente confirmei era realmente extraordinária. Durante a época da Lei Seca, no final dos anos 1920, a família dele era formada pelos contrabandistas de bebida alcoólica mais conhecidos de toda a região dos Ozarks. Eles dominavam o sul de Missouri, oeste do Tennessee, nordeste de Oklahoma, norte de Arkansas e parte do Kansas. Também forneciam bebidas para a máfia italiana em St. Louis, que revendia com enormes lucros. A base deles ficava perto de um lugar chamado Ava, em Missouri. Quando começaram, já existia um sindicato de contrabandistas controlando o mercado local.
Mas a família de Lucas não pediu permissão para entrar no negócio. Eles simplesmente tomaram à força. Um grupo de cerca de 12 parentes, irmãos, tios e primos, todos jovens e determinados, decidiu agir de maneira impiedosa. Enquanto os outros gangsters travavam suas disputas em tiroteios públicos, a família de Lucas atacava seus rivais durante a noite em suas próprias casas. Eles nunca deixavam testemunhas, não importava se precisassem eliminar mulheres, idosos ou qualquer outra pessoa. Em pouco tempo, qualquer contrabandista com bom senso fugiu do condado. Era uma questão de quem estava mais disposto a tudo para controlar o negócio, e a família de Lucas mostrou que faria qualquer coisa. À medida que expandiam seu território, ofereciam às operações locais duas opções: juntar-se a eles, dividindo os lucros, ou sair da área completamente. Quem os desafiava era visto como um insulto pessoal. Lucas me contou sobre uma pequena destilaria administrada por uma família que se recusou a ceder. Levou meses para localizá-los, mas quando o fizeram, foi um massacre. Emboscaram seus concorrentes, eliminaram todos, destruíram os equipamentos e queimaram as evidências. Depois, celebraram como se fosse uma grande conquista, bebendo e dançando ao redor da fogueira onde queimavam os restos. O mais inacreditável, e a parte que mais me fez duvidar da história inicialmente, foi quando agentes federais começaram a investigar. Em vez de fugir ou se esconder, a família descobriu onde os 4 agentes estavam hospedados e explodiu todo o prédio durante a noite, matando também a proprietária e outros hóspedes inocentes. Esta ação finalmente despertou uma resposta federal massiva. O governo enviou forças suficientes para acabar com a operação, forçando os sobreviventes da família a fugirem para outros estados. Foi assim que os antepassados de Lucas acabaram onde moravam atualmente, longe de Missouri e dos lugares onde seu sobrenome era associado à violência. Lucas descobriu toda essa história através de um tio-avô que, embriagado numa reunião familiar, contou esses segredos a ele e a outros primos. Quando mencionou o assunto para sua mãe, gerou uma briga enorme e ela o fez jurar que nunca falaria sobre isso com ninguém. Mas ele confiou em mim o suficiente para compartilhar o segredo da família. Nossa amizade ficou abalada por alguns meses após o incidente do jantar. Ele não falava comigo na escola e eu me sentia péssimo pela traição. Foi somente no 2º ano do ensino médio que começamos a nos aproximar novamente. Durante uma aula de história, quando o professor mencionou a lei seca, trocamos um olhar que disse tudo. Depois da aula, pedi desculpas sinceras, explicando que nunca acreditei que a história fosse verdadeira e que jamais quis causar problemas para ele. Lucas aceitou minhas desculpas, admitindo que entendia por que eu duvidava. Ele mesmo achava difícil acreditar às vezes. A partir daquele momento, nossa amizade se fortaleceu de uma maneira única. Compartilhar aquele segredo familiar criou um vínculo especial entre nós. Eu nunca mais questionei nada que Lucas me contasse, não por medo, mas por respeito e confiança. E ele, por sua vez, sabia que podia confiar em mim para guardar até mesmo os segredos mais difíceis. Nossa amizade sobreviveu a muitas dificuldades ao longo dos anos, escolas diferentes, relacionamentos, mudanças de cidade. Mas sempre mantivemos contato porque aprendemos uma lição valiosa sobre confiança e perdão. Poucas amizades são testadas dessa maneira e sobrevivem, o que torna a nossa ainda mais especial até hoje. Minha avó imigrou da Estônia para os Estados Unidos pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, em 1938. Você poderia pensar que isso significou que ela escapou de muitas tragédias europeias, mas, na verdade, foi uma tragédia pessoal que motivou a mudança, a morte do meu avô. Minha mãe era muito pequena na época, apenas uma criança de 3 anos.
Ela se lembra vagamente de ver minha avó e outros parentes da família chorando, enquanto ela mesma estava apenas confusa. Não entendia para onde seu pai tinha ido, apenas que ele nunca mais voltaria. Alguns meses depois, eles se mudaram para a América, onde minha avó eventualmente conheceu outro homem e teve mais 2 filhos, os meio-irmãos da minha mãe. Muitos anos se passaram antes que minha mãe investigasse com mais detalhes o assunto da morte do meu avô. Quando finalmente o fez, ficou horrorizada com o que descobriu. Inicialmente, tudo o que contaram à minha mãe sobre a morte do meu avô era que tinha sido um acidente súbito e trágico. Ele tinha saído para caminhar um dia, quando um passo em falso fez com que batesse a cabeça em uma pedra pontiaguda. Antes que alguém percebesse que ele estava ferido, já era tarde demais. Esta era a história oficial da família, um acidente trágico e imprevisto. Mas isso era apenas parcialmente verdade. A realidade era bem mais perturbadora. Meu avô trabalhava em uma serraria nos arredores de uma pequena cidade na Estônia rural. Ele costumava acordar antes do amanhecer, preparar seu próprio café da manhã e sair para o trabalho quando todos ainda dormiam, retornando apenas tarde da noite após seu longo turno. Naquela manhã de janeiro de 1938, no auge de um dos invernos mais rigorosos que a região tinha visto em décadas, minha avó acordou e, ao descer as escadas, não encontrou os habituais pratos sujos do café da manhã do meu avô. Em vez disso, havia apenas um pequeno bilhete rabiscado dizendo que ele tinha ido embora e nunca mais voltaria. Obviamente, isso chocou minha avó. Segundo ela, o casamento deles era estável, não perfeito, mas sólido o suficiente. Nada nos dias anteriores havia indicado qualquer problema sério ou intenção de partir. Preocupada com seu estado mental, especialmente considerando o frio extremo lá fora, minha avó caminhou quase 5 quilômetros até a cidade mais próxima, onde relatou o desaparecimento ao delegado local. O delegado organizou imediatamente uma busca nos arredores. As temperaturas estavam bem abaixo de 0, tornando cada hora crucial. Os homens procuraram nas áreas ao redor da fazenda e nos caminhos que levavam à cidade e à serraria, mas ninguém encontrou nenhum rastro dele na neve profunda, e nenhum dos moradores locais parecia tê-lo visto naquela manhã. Quando a escuridão caiu, por volta das 4 da tarde naquele dia curto de inverno, o delegado suspendeu a busca até a manhã seguinte, prometendo à minha avó que ampliaria o alcance para as vilas vizinhas ao amanhecer. Mas na manhã seguinte, antes que a busca pudesse recomeçar, um coroinha de 12 anos, que estava a caminho da igreja, correu até a delegacia para relatar algo terrível. Havia um homem deitado imóvel no pequeno cemitério atrás da igreja. Quando chegaram ao local, confirmaram que era meu avô. O médico da cidade, chamado imediatamente, determinou que ele havia morrido de hipotermia. Aparentemente, meu avô tinha caminhado até o cemitério coberto de neve, deitado deliberadamente sobre um túmulo específico e permanecido ali até que o frio implacável do inverno estoniano levasse sua vida. O mais perturbador era como ele estava posicionado, perfeitamente alinhado com o caixão abaixo, quase como se estivesse abraçando a pessoa enterrada ali. O túmulo pertencia a uma mulher chamada Liina Kask, falecida em 1915, quando meu avô tinha apenas 7 anos. Segundo registros paroquiais, que minha mãe descobriu décadas depois, Liina tinha sido a professora primária do meu avô. Uma figura importante em sua infância, especialmente após a morte prematura da mãe dele. Parece que ela havia sido uma espécie de figura materna substituta antes de falecer de tuberculose. Esta conexão, embora distante no tempo, oferecia pelo menos alguma explicação para a escolha daquele túmulo específico. A explicação oficial foi que meu avô sofreu algum tipo de colapso mental. Caminhou até o cemitério em um estado de confusão
e sucumbiu ao frio antes que alguém pudesse encontrá-lo. O cemitério era pequeno e isolado nos fundos da igreja, raramente visitado durante o inverno rigoroso. Havia sido apenas por acaso que o coroinha, ao cortar caminho, notou a forma escura contra a neve branca. Os moradores da cidade tentaram entender por que ele havia feito isso. Se a intenção era tirar a própria vida, havia métodos mais diretos. Por que deixar um bilhete dizendo que nunca voltaria, como se planejasse fugir, apenas para caminhar alguns quilômetros até um cemitério local? E o que estaria atormentando tanto um homem de 30 e poucos anos, descrito por todos como trabalhador, reservado, mas estável? O mistério sem resposta tornou-se um peso terrível para minha avó. 3 meses após o funeral, ela vendeu a pequena propriedade rural que possuíam, pegou minha mãe e embarcou num navio para a América, deixando para trás não apenas a terra natal, mas também as perguntas dolorosas que a assombravam. Minha avó contou esta história completa à minha mãe apenas em 1967, quando minha mãe já tinha 32 anos e eu estava prestes a nascer. Minha avó fez minha mãe prometer que não compartilharia estes detalhes comigo até que ela não estivesse mais viva. Ela havia vivido com aquela dor por décadas e viu como a revelação afetou profundamente minha mãe, mas também reconhecia meu direito de conhecer a história da nossa família. Minha mãe, após conhecer a verdade, desenvolveu uma fixação pelo caso. Durante anos, ela escreveu cartas para a Estônia. Difícil durante a ocupação soviética, pesquisou em bibliotecas sobre casos similares e até consultou psiquiatras para entender o que poderia ter acontecido com meu avô. Esta busca por respostas consumiu muito do seu tempo livre, algo que entristecia minha avó profundamente, pois ela havia aceitado que algumas perguntas simplesmente não têm resposta. Soube desta história apenas após o falecimento da minha avó em 1995. Minha mãe, respeitando sua promessa, sentou-se comigo em uma noite de outono e revelou todo este capítulo obscuro da nossa história familiar. Ela mostrou-me as cartas, fotos antigas e até um pedaço amarelado do que acreditava ser o bilhete original deixado pelo meu avô, que minha avó havia guardado todos aqueles anos. Aceitei, como minha avó eventualmente fez, que nunca saberemos com certeza o que aconteceu naquela manhã de inverno. A explicação mais provável, corroborada por médicos que minha mãe consultou durante sua pesquisa, é que meu avô sofreu um episódio depressivo grave, possivelmente com elementos psicóticos, buscando conforto ou redenção junto ao túmulo de alguém que representou segurança em sua infância. Existe, porém, outro lado desta história que raramente mencionamos. Através de correspondências com parentes distantes que permaneceram na Estônia, descobrimos que há quem acredite em uma explicação muito diferente. Alguns membros mais idosos da nossa família estendida, criados com as antigas tradições e superstições estonianas, sustentam que meu avô foi vítima de algum tipo de chamado sobrenatural, que a mulher enterrada naquele túmulo, que alguns consideravam uma praticante de antigas tradições pagãs, disfarçada de professora, de alguma forma o convocou para junto dela. Pessoalmente, considero essas explicações sobrenaturais um desserviço à memória do meu avô e às reais questões de saúde mental que provavelmente enfrentou. Nem eu, nem minha mãe, nem minha avó demos crédito a essas histórias, embora respeitemos que fazem parte do rico folclore e das crenças ancestrais da cultura estoniana. Para nossa família, a verdadeira lição desta história é muito mais terrível que qualquer conto de fantasmas. A ideia de que alguém aparentemente estável pode silenciosamente carregar um sofrimento tão profundo que o leva a caminhar sozinho para a morte em uma madrugada gelada. Se isso pôde acontecer com meu avô,
um homem descrito por todos que o conheceram como forte, trabalhador e devoto à família, então poderia acontecer com qualquer pessoa. Um pensamento que tornou minha família especialmente atenta aos sinais silenciosos de desespero nos outros. Mal posso acreditar que estou prestes a contar isso, mas criei um e-mail temporário e não vou usar nomes ou lugares reais. O maior e mais sombrio segredo de toda a minha família envolve meu avô, seu irmão caçula e um pequeno país do Sudeste Asiático chamado Vietnã. Era 1969, auge do envolvimento australiano na Guerra do Vietnã. Meu avô, seu irmão mais novo, tecnicamente meu tio-avô e 2 amigos próximos tiveram o azar de serem sorteados no recrutamento militar. Obviamente, nenhum deles queria ir, mas se recusassem, seriam presos, perderiam seus empregos e enfrentariam um mundo de problemas. Então, precisaram elaborar um plano para escapar. A ideia era simples, porém arriscada. Dirigiriam juntos para fazer seus exames médicos, mas no caminho provocariam um acidente, batendo o automóvel em uma árvore ou valeta. O objetivo era ficarem feridos o suficiente para não serem enviados ao Vietnã, mas não tão machucados a ponto de ficarem permanentemente incapacitados. O mais importante, tudo precisaria parecer um acidente genuíno para que ninguém fosse preso por fugir do recrutamento. Na época, todos moravam em uma região remota da Austrália Ocidental. Então, bastaria dizer que desviaram para não atropelar um canguru, bateram em uma árvore e pronto, estariam machucados demais para ir à guerra. Mas as coisas não saíram como planejado. No dia fatal, meu avô estava ao volante. Um amigo ocupava o banco do passageiro da frente, enquanto seu irmão caçula e o outro amigo estavam no banco traseiro. Enquanto dirigiam por uma estrada deserta, avistaram uma árvore solitária à distância. Meu avô perguntou: "Estão prontos, pessoal?" Eles responderam: "Sim, pode ir." E então o veículo se chocou contra a árvore a cerca de 40 quilômetros por hora. O impacto foi calculado, mas as consequências não. A perna direita do meu avô quebrou instantaneamente. Adeus Vietnã para ele. O amigo no banco do passageiro fraturou o braço e algumas costelas. O segundo amigo, sentado atrás do meu avô, também sofreu fraturas nos braços, ambos igualmente livres do serviço militar. Havia apenas um elemento que não consideraram adequadamente. Estavam na Austrália do final dos anos 60, quando usar cintos de segurança não era obrigatório. Sabendo que estariam em uma colisão planejada, meu avô e os 2 amigos haviam colocado seus cintos. Porém, seu irmão caçula, sentado atrás do passageiro da frente, optou por não usar o seu, esperando que a ausência do cinto causasse ferimentos mais evidentes, embora não fatais. O resultado foi catastrófico. O impacto causou graves lesões internas no seu irmão, rompendo seu baço. Uma caminhonete que passava pelo local cerca de 1 hora depois do acidente encontrou o veículo e acionou a emergência. Os 4 foram levados às pressas para o hospital mais próximo, mas ninguém havia considerado lesões internas sérias em seu plano. Meu tio-avô morreu antes mesmo de chegarem ao hospital, e meu avô nunca, jamais se perdoou por isso. Descobri essa história apenas nos últimos 2 anos, após a morte do meu avô por problemas cardíacos. Minha avó foi a única pessoa para quem ele contou toda a verdade, e ela manteve esse segredo por décadas. Ela não revelou nada à minha mãe até após o falecimento dele, que foi quando eu também fiquei sabendo. Após o funeral do meu avô, minha mãe e eu encontramos uma pequena caixa escondida no fundo do guarda-roupa enquanto organizávamos as coisas dele. Dentro, havia um recorte amarelado do jornal local da época sobre o acidente. A manchete dizia que 4 jovens haviam sofrido um acidente quando desviaram para não atropelar um canguru, chamando o ocorrido de tragédia que ceifou uma vida jovem.
Não acho que minha mãe tenha contado a nenhum dos seus irmãos. Então, tecnicamente, isso ainda é um segredo de família. Um segredo que carrega não apenas a dor da perda, mas também o peso da culpa que meu avô carregou pelo resto da vida. Acho que agora vocês também compartilham desse segredo, então vamos manter isso entre nós, ok? Obrigado por ouvirem, amigos.